Se você está ouvindo estas palavras agora, eu preciso que você entenda que você não tropeçou nesta mensagem por acaso ou por acidente. O mundo espiritual orquestrou este encontro exato porque algo absolutamente gigante mudou na linhagem da sua família nos últimos dias, talvez até nas últimas 48 horas. O seu espírito tem sentido isso, mesmo que sua mente natural ainda não consiga colocar em palavras o que você está sentindo. Eu estou falando diretamente com você, que tem carregado esse peso inexplicável a semana inteira. Você tem acordado em horários estranhos com um senso de urgência que não consegue explicar. E há uma angústia sentada no seu peito que você sabe que não pertence a você. Esse sentimento não é uma ansiedade qualquer. Essa pesadez que você tem carregado não é o seu fardo para levar. Deixe-me dizer exatamente o que é esse peso. É o fardo esmagador do arrependimento e da convicção caindo sobre aqueles que te maltrataram por anos. E o que você está sentindo agora são os tremores espirituais do despertar deles. Os olhos deles estão sendo abertos à força e você está sentindo as ondas de choque na atmosfera. Por tempo demais, você foi forçado a carregar o rótulo pesado de ovelha negra e bode expiatório no sistema da sua família. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você era aquele de quem eles sussurravam em tons baixos no momento em que você saía da sala. Você era aquele que, misteriosamente, parou de ser convidado para as conversas importantes, para as reuniões de planejamento familiar, para os círculos íntimos. Eles sorriam para você com a boca quando você estava presente, mas se você prestasse bem atenção, os olhos deles eram frios como gelo, distantes e cheios de um julgamento silencioso que cortava mais fundo do que qualquer palavra. Você sentiu isso nos seus ossos, no seu estômago, naquele lugar onde a verdade mora. Mas aqui está o que tornou tudo tão devastador. Quando você tentou dar nome ao que estava vivendo, quando tentou trazer isso para a luz, eles distorceram a sua percepção da realidade. Disseram que você era sensível demais, que estava imaginando coisas, que você era quem criava problemas onde não existia nenhum. Eles fizeram você duvidar do seu próprio discernimento. Eles precisavam que você fizesse o papel de o problema, para que pudessem evitar o trabalho doloroso de olhar para a própria escuridão e disfunção deles. Você se tornou o depósito emocional deles, o alvo conveniente para todos os problemas que eles se recusavam a resolver em si mesmos. Mas eu quero que você saiba de uma coisa agora. O céu tem guardado um registro detalhado de cada desprezo, cada comentário cortante disfarçado de piada, cada vez que fizeram você questionar sua sanidade, cada momento em que tentaram te convencer de que você era a pessoa instável. Deus viu tudo e registrou tudo, e o Todo-Poderoso fez um decreto divino de que a estação do engano confortável deles chegou ao absoluto fim. O tempo do acerto de contas chegou, as escamas estão caindo dos olhos deles e eles estão enxergando claramente pela primeira vez. Eles estão olhando para as próprias ações e estão genuinamente aterrorizados com o que vem. Eles perceberam de repente que estiveram atacando alguém marcado pelo próprio Deus. A Escritura avisa no Salmo 105:15: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cada vez que falavam contra você, estavam, sem saber, declarando guerra contra um vaso que Deus escolheu para seus propósitos. O silêncio que você está recebendo deles agora não é mais rejeição. É medo misturado com horror. Eles te jogaram no poço pensando que você era descartável e agora estão vendo você se levantar coberto de glória. Eles veem que você foi o José enviado na frente para salvá-los e isso os abalou profundamente. Fique comigo, porque eu vou revelar o que está acontecendo nas conversas privadas deles enquanto falamos. Esta é a justiça que você tem pedido em oração. Antes de continuar, se esta mensagem está tocando o seu espírito, deixe o seu gostei. Sua interação ajuda isso a chegar a outros escolhidos que precisam desesperadamente ouvir que não estão ficando loucos. Eu quero que você reconheça algo crítico agora. Aquele nó no estômago quando certos nomes aparecem no seu celular, isso é real. A armadura que você veste antes de entrar em eventos familiares, isso não é paranoia. A mudança na atmosfera quando você entra em uma sala, o jeito que as conversas param e os olhos evitam os seus, você não está imaginando nada disso.
Os sorrisos que nunca alcançam os olhos, as alfinetadas sutis disfarçadas de brincadeira, o jeito que você questionou sua própria percepção 1000 vezes, perguntando a Deus se você era o problema. Deixe-me trazer paz para sua tempestade, porque você não é louco e nunca foi o problema. Você carrega um dom de discernimento espiritual que detecta o que está escondido sob a superfície. E é precisamente por isso que a sua presença se tornou insuportável para eles. Aqui está a verdade que eles não conseguiram admitir. Você tem funcionado como o bode expiatório espiritual de toda a sua linhagem de sangue. No antigo Israel, o sacerdote colocava simbolicamente os pecados do povo sobre um bode e o enviava para o deserto para que a comunidade se sentisse purificada. Sua família tem feito isso com você em um nível espiritual. Eles projetaram a disfunção, o ciúme e as inseguranças deles em você, para que não tivessem que encarar o que estava quebrado dentro deles mesmos. Eles te rotularam como o rebelde, o instável, o difícil, porque você se recusou a participar dos padrões tóxicos que eles chamavam de tradição. Mas o Espírito Santo está me revelando que o que eles realmente atacaram foi a luz de Deus dentro de você. A luz expõe a escuridão simplesmente por existir. Você nem precisava falar para confrontar os espíritos deles. Sua própria presença era um espelho para o qual eles não queriam olhar. Existe um espírito de inveja operando através de seus parentes que é tão antigo quanto Caim e Abel. 1 João 3,12 nos diz para não sermos como Caim, que assassinou seu irmão Abel. E por que ele o assassinou? Porque as próprias ações de Caim eram más e as de seu irmão eram justas. Você precisa entender que isso nunca foi sobre diferenças de personalidade ou drama familiar. Isso tem sido uma tentativa de assassinato espiritual. O inimigo reconheceu o manto sobre a sua vida antes de você. Ele viu que você foi ordenado para quebrar maldições geracionais que aprisionaram o nome da sua família por décadas. Já que ele não podia te destruir por fora, ele usou as pessoas mais próximas para tentar te quebrar por dentro. Eles fizeram reuniões estratégicas de verdade sobre você. Eu estou vendo isso tão claramente no espírito agora. Houve chamadas telefônicas que duraram horas, onde o seu nome era a pauta inteira, o único assunto da conversa. Eles dissecaram suas escolhas, criticaram seus limites, questionaram seus motivos e te pintaram como o vilão em uma história que estavam criando juntos. Eles se uniram pelo ressentimento compartilhado da sua recusa em jogar o jogo da disfunção. Eles construíram um falso senso de intimidade e conexão usando a sua reputação como o próprio alicerce, a massa que segurava os tijolos deles. Eles distorceram suas palavras, exageraram suas reações e recrutaram outros para a versão cuidadosamente construída dos fatos. Alguns deles até jogaram dos dois lados, agindo como amigos na sua frente, enquanto colhiam informações e evidências para usar contra você naquelas conversas secretas depois. E esse é o antigo espírito de assassinato de reputação em ação. Eles tentaram matar a sua imagem, porque sabiam que não podiam matar o seu destino. Não importa o quanto tentassem, não podiam parar o que Deus escreveu sobre a sua vida. Então, contentaram-se em tentar destruir como os outros te viam. Mas aqui é onde o jogo vira. Aqui é onde a narrativa confortável deles começa a desmoronar. Aqui é onde o horror deles realmente começa. Por uma temporada, eles acreditavam que estavam ganhando. Confundiram o seu silêncio com fraqueza e a sua bondade com tolice. Pensaram que porque você não revidava, você estava derrotado. O que eles não sabiam era que Deus estava gravando tudo. Cada risinho de deboche, cada história distorcida, cada lágrima que você chorou sozinho quando ninguém estava vendo. Eles não perceberam que ao te perseguirem, estavam na verdade te promovendo no espírito. Estavam pressionando a azeitona para extrair o óleo. Estavam esmagando a uva para produzir o vinho. Agora a atmosfera mudou violentamente. Deus removeu a mão protetora que permitia o engano deles, e a verdade nua dos corações está exposta. Pela primeira vez, eles estão vendo a glória genuína repousando sobre a sua vida. Eles veem que apesar de tudo o que jogaram para te parar, você ainda está de pé, ainda em paz, ainda abençoado, ainda bondoso. E isso os apavora porque percebem que estiveram lutando contra o próprio Deus. Atos 5:39 avisa que se algo é de Deus, você não pode derrotar, senão acabará lutando contra Deus. Essa percepção está batendo neles como uma onda de choque agora.
Eles se lembram das palavras que lançaram sobre você. Lembram-se das armadilhas que montaram e estão vendo Isaías 54:17 se manifestar diante dos olhos. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. As próprias palavras deles estão caindo de volta sobre suas cabeças. Eles estão vendo você crescer em influência, estabilidade e paz, enquanto eles começam a provar o fruto da discórdia que plantaram. Estão reconhecendo que aquele que rejeitaram se tornou a pedra angular. Este horror não é mera culpa, é um pavor santo. É o mesmo pavor que os irmãos de José sentiram quando ficaram diante do governador do Egito e perceberam que o menino que jogaram no poço agora tinha a sobrevivência deles nas mãos. Eles estão olhando para as próprias mãos e vendo o sangue do irmão. Estão ligando pontos que ignoraram antes. A pressão financeira, a confusão, a falta de paz nos próprios lares. Estão começando a se perguntar se isso está ligado ao jeito que trataram o ungido de Deus. Você sentiu a mudança na energia deles. Alguns ficaram em silêncio. Outros estão mandando mensagens estranhas e indiretas ou curtindo postagens antigas, tentando testar o terreno. Alguns fizeram tentativas desajeitadas de se reconectar sem nunca admitir o que fizeram. Se você sente essa mudança, escreva amém nos comentários. O que você está testemunhando é o começo do acerto de contas deles. Deus está tirando as camadas de justificativa que eles construíram para te tratar mal. Ele está mostrando que eles se recusaram a ver, que você nunca foi o vilão que eles precisavam que você fosse. Você era o espelho que revelava a própria quebra deles. E em vez de olharem para si mesmos, tentaram quebrar o espelho. Agora deixe-me te dar a receita para navegar nesta estação corretamente, porque este é o ponto crítico onde muitos escolhidos cometem um erro devastador que os atrasa. Ouça bem, você não é obrigado a tornar isso fácil ou confortável para eles. Você não deve a eles perdão instantâneo e reconciliação imediata só porque eles estão começando a se sentir mal sob o peso da convicção. Você não tem que correr para aliviar o desconforto deles. A orientação que o céu libera para esta estação é esta: limites radicais e proteção implacável da sua paz e da sua energia quando eles vierem batendo à sua porta. E não se engane, eles virão eventualmente. Você não tem que abrir essa porta só porque eles compartilham o seu sangue ou o seu sobrenome. Parentesco e DNA não dão a ninguém o direito ilimitado de te ferir repetidamente. Você tem total permissão para trancar o portão e guardar o seu território. Alguns de vocês que estão aqui foram ensinados por sistemas religiosos e mestres equivocados que perdão significa automaticamente reconciliação. Mas eu preciso que você me ouça em alto e bom som. Esse ensinamento é uma mentira que vem direto do inferno, desenhada para manter vítimas presas aos seus abusadores. O perdão bíblico é liberar a dívida que eles têm com você para que você não esteja mais acorrentado emocionalmente e espiritualmente às ações e à toxicidade deles. É escolher não carregar o veneno da amargura. Mas a reconciliação é um assunto inteiramente diferente. A reconciliação exige arrependimento genuíno da parte deles. Exige mudança de comportamento que prove que o arrependimento é real e a reconstrução lenta da confiança ao longo de um grande período de tempo. Você pode perdoar alguém completamente e ainda assim manter essa pessoa totalmente fora dos seus limites e do seu círculo íntimo. Na verdade, isso é muitas vezes a coisa mais sábia e saudável que você pode fazer pela sua própria alma. Nem todo mundo que diz sinto muito se arrependeu de verdade no coração. Alguns só sentem muito por terem sido descobertos ou pelas consequências. A Bíblia faz uma distinção clara entre a tristeza do mundo, que é apenas remorso pelas consequências, e a tristeza segundo Deus, que produz uma mudança de vida real. 2 Coríntios 7:10 nos diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não deixa remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, você precisa olhar o fruto, não apenas as palavras.
Eles estão assumindo total responsabilidade, sem dar desculpas ou minimizar o que fizeram? Estão respeitando os limites que você colocou? Ou estão te pressionando e te fazendo sentir culpado para você superar isso logo, pelo conforto deles? Estão fazendo o trabalho interno duro para entender por que agiram daquela forma? Ou estão apenas tentando voltar para a mesma disfunção confortável? Se não houver arrependimento autêntico, então o seu limite não é falta de perdão. O seu limite é sabedoria. Você é o guarda ungido da sua própria vida. E só você decide quem tem acesso ao seu círculo íntimo e à sua paz. Nem todo mundo que te causou trauma merece automaticamente um lugar na primeira fila da sua jornada de cura. Deixe-me dizer algo que pode soar polêmico para ouvidos religiosos, mas que precisa desesperadamente ser dito em voz alta. Você não tem que manter relacionamento e conexão com pessoas tóxicas só porque por acaso compartilham DNA ou um sobrenome. Deixe isso entrar no seu coração por um momento. O sangue de Jesus Cristo é infinitamente mais forte e mais unido do que a água do útero. O próprio Deus está levantando uma tribo nova para você agora mesmo. Uma família escolhida que reconhecerá o seu verdadeiro valor sem que você precise provar nada constantemente ou atuar para ganhar aprovação. São pessoas que verão a luz autêntica de Deus na sua vida e celebrarão isso, em vez de competir ou tentar apagar essa luz por ciúme. Eles honrarão o seu dom em vez de se sentirem ameaçados por ele. Mas aqui está a chave que muitos perdem. Você não pode receber e abraçar a sua nova tribo até que solte totalmente o aperto na antiga e deixe para trás o que foi. Esta estação pela qual você está passando agora é na verdade um funeral. Você está no processo de luto e lamento pela morte do que poderia ter sido, do que deveria ter sido, do que você queria desesperadamente que fosse. Você está dizendo adeus à fantasia da família amorosa e apoiadora que você merecia ter, mas nunca recebeu. Essa dor é real, é válida e é profunda. Então permita-se sentir essa perda. Não a esconda nem tente fingir que não dói com frases espirituais. Chore essas lágrimas, sinta a tristeza. Reconheça a dor da traição. Mas aqui está a parte crítica. Não deixe que essa dor se torne um rio furioso que te leve embora e te afogue na amargura e no desespero. Sinta a dor plenamente. Processe-a com honestidade. E então, quando for a hora certa, limpe o rosto, lave as lágrimas, erga a cabeça e siga em frente. O Rei dos Reis está te chamando para sentar à mesa dele. Ele preparou um banquete especificamente para você. O Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa diante de você na presença dos seus inimigos. Note bem o que a Escritura diz. Não diz que você é obrigado a convidar seus inimigos para puxar uma cadeira e comer com você. Eles estão na presença, o que significa que podem observar de longe. Podem ver o favor e a bênção sendo derramados sobre a sua vida. Mas eles não podem participar do banquete e provar da bondade a menos que, e até que, acertem as contas de verdade com o próprio rei. Seus limites são muros de salvação. Mantenha o portão trancado. Se alguém bater com arrependimento verdadeiro, o Espírito Santo vai confirmar. Você vai sentir no seu íntimo, vai sentir paz. Mas se houver um aviso no seu espírito, um aperto no peito ou um zumbido nos ouvidos, não abra essa porta. O seu discernimento está te avisando, o lobo ainda está em pele de cordeiro. A separação que você está vivendo não é o fim, é o começo da sua elevação. Agora eu selo esta palavra sobre a sua vida com a autoridade do céu. O que está acontecendo agora não é apenas tensão familiar, esta é uma mudança atmosférica divina. O fato das vendas estarem caindo dos olhos dos seus familiares é um ato soberano de Deus, porque Ele ouviu cada oração que você fez em segredo. Ele guardou cada lágrima que você chorou quando mentiram sobre você, quando entenderam mal o seu coração, quando você deu tudo e eles agiram como se você não tivesse dado nada. Deus não é surdo. Ele guardou essas lágrimas em um frasco e agora as está derramando como julgamento sobre os espíritos que usaram a sua família para te atormentar. O horror que eles sentem não é apenas culpa, é o temor do Senhor caindo sobre eles, porque perceberam que tocaram em alguém separado. Eles pensaram que você era apenas um irmão, um primo ou um filho,
mas no reino do Espírito você estava operando como sacerdote e príncipe. Você foi o José enviado na frente para preservá-los, e eles te jogaram no poço. Agora a fome está chegando aos espíritos deles. Estão percebendo que sem a sua presença não há paz. Sem as suas orações cobrindo a casa, não há proteção. Eles cortaram o galho que produzia o fruto que eles comiam. Eu declaro sobre você agora que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Este é o seu momento do Salmo 118. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Você está saindo do poço para o palácio. Você não é mais a cauda, mas a cabeça. Você não está mais por baixo, mas apenas por cima. Nunca se rebaixe para implorar validação de pessoas que não conseguiram reconhecer o seu valor. Sua validação foi assinada pelo sangue de Jesus Cristo. Você é aprovado pelo Rei, e essa é a única assinatura que importa. Receba este selo sobre a sua mente agora mesmo. Eu coloco o sangue de Jesus sobre as suas memórias. Cada palavra que disseram para te ferir está perdendo o poder neste momento. Cada rótulo que colocaram em você como louco, sensível demais, difícil, rebelde, está sendo lavado pela água da palavra. Eu quebro toda a confusão mental da sua mente. A névoa se dissipa. Agora você tem a mente de Cristo. Você vê claramente, ouve claramente. Você sabe o que sabe e não deixará ninguém te convencer do contrário novamente. Eu decreto e declaro sobre a sua vida agora que os anos que os gafanhotos devoraram e consumiram estão sendo restaurados 7 vezes mais pela mão do Todo-Poderoso. Cada estação que foi roubada de você, cada oportunidade que sabotaram através de fofoca e calúnia, cada momento de alegria e celebração que envenenaram com negatividade e crítica, tudo está sendo redimido e restaurado. O Deus da justiça está te dando porção dobrada por cada dificuldade que você suportou. Você não é apenas um sobrevivente, você é o escolhido para quebrar o ciclo de toda a linhagem da sua família. A maldição geracional e o padrão de disfunção, manipulação, busca de bodes expiatórios e abuso emocional param em você, aqui e agora. Você está traçando uma linha hoje e declarando que esse legado tóxico não passará para mais nenhuma geração. Isso termina com você. Pai, eu levanto cada pessoa que está ouvindo e recebendo esta palavra agora. Peço que o Senhor as envolva completamente na sua glória, tão densa e pesada que elas nem consigam mais sentir as flechas inflamadas do inimigo. Senhor, faz justiça a elas publicamente à vista daqueles que as maltrataram. Sua palavra declara que a vingança pertence ao Senhor e que o Senhor retribuirá. Não estamos pedindo vingança pessoal, estamos apenas pedindo que a sua justiça divina se manifeste, que a verdade suba à superfície como o óleo sempre sobe na água. Expõe cada conversa escondida onde tramaram contra o seu filho inocente. Traz à luz tudo o que foi feito nas trevas. Silencia cada língua mentirosa que falou contra eles. Que essas línguas se prendam ao céu da boca até que aprendam a falar a verdade e parem de espalhar calúnias, agora em nome de Jesus. Eu corto todo laço de alma impuro entre este ouvinte e familiares tóxicos. Eu pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e corto o cordão invisível da manipulação que os manteve presos. Corto o cordão da falsa culpa, corto o cordão da obrigação que nunca veio do Senhor. Corto o cordão do medo que os fazia recuar. Esta pessoa está completamente livre agora, para caminhar corajosamente em direção ao seu destino, sem arrastar mais a bagagem pesada da casa de seu pai. Assim como Abraão teve que deixar para trás sua terra, seu povo e seus parentes para viajar em direção à terra prometida que Deus lhe mostrou, assim também este escolhido deve estar disposto a dar um passo de fé, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por uma temporada. Dá a eles coragem sobrenatural para caminhar pelo deserto até que o Senhor os leve à tribo destinada. Não permita que eles aceitem conexões tóxicas por carência ou medo da solidão.
Envia para eles uma família do reino que opere pelos teus princípios. Senhor, envia mães e pais espirituais que nutram e desenvolvam o dom que o Senhor colocou dentro deles, em vez de competir ou se sentir ameaçado pela unção. Envia verdadeiros irmãos e irmãs na fé que celebrem quando eles ganharem e se alegrem genuinamente pela unção deles, sem nenhum traço de inveja. Eu selo e protejo esta pessoa no lugar secreto, no refúgio e na sombra do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Cada língua que se levantar em juízo será condenada e provada errada. Esta é a herança e o legado deles como servos do Senhor. Caminhe de cabeça erguida. Você não é uma vítima indefesa das circunstâncias. Você é vencedor por meio de Cristo que te fortalece. O inimigo da sua alma tentou desesperadamente te esmagar e destruir porque reconheceu que você carrega o óleo fresco da unção para a próxima geração. Mas ele falhou miseravelmente. Você ainda está aqui respirando, ainda firme sobre a rocha, ainda adorando e louvando a Deus mesmo depois de tudo que passou. Sua sobrevivência e sua fé contínua são um testemunho que não pode ser calado. Antes de encerrarmos e selarmos esta palavra, eu quero que você tome uma ação profética específica agora. O inimigo quis que você ficasse em silêncio e isolado na sua dor, escondido na vergonha, como se você tivesse feito algo errado. Mas estamos quebrando esse acordo demoníaco hoje de uma vez por todas. Eu preciso que você abra a sua boca e declare a sua vitória em voz alta. Escreva nos comentários agora: eu sou aquele que quebra o ciclo. Ou escreva: minha justiça vem somente do Senhor. Ou simplesmente: eu sou livre. Quando você escreve estas palavras e as libera na atmosfera, você está fincando uma estaca profunda no chão. Você está fazendo uma declaração legal no reino do Espírito de que você concorda e recebe esta palavra. Você está dando permissão para Deus agir em seu favor. Não apenas ouça passivamente e saia igual. Seja participante da sua própria vitória. Faça a declaração. Coloque a sua fé neste momento e veja o que Deus faz. E então, eu quero que você faça mais uma coisa. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise desesperadamente ouvir. Existem outras ovelhas por aí que estão perdidas e feridas porque o próprio rebanho, a própria família, se virou contra elas. Elas pensam que estão sozinhas, pensam que estão enlouquecendo. Elas precisam saber que o que estão vivendo tem um nome e que existe esperança e cura do outro lado. Seja o vigia no muro para elas. Acenda o sinal de fogo para que elas encontrem o caminho de volta para a verdade. Finalmente, eu declaro a antiga bênção da paz sobre a sua vida. Shalom. O tipo de paz que significa que nada falta e nada está quebrado na sua vida. Total integridade e completude. Vá agora na força e no poder do Senhor. A batalha terminou e você ganhou a vitória. Sua mesa está posta com abundância. Seu cálice não está apenas cheio, ele está transbordando. A bondade e a misericórdia não estão apenas te seguindo de longe. Elas estão te caçando agressivamente como um leão caça sua presa. Só que elas estão te caçando para te abençoar, para te favorecer, para te inundar com a bondade de Deus. Você é marcado e selado para a grandeza. E nenhum drama familiar, nenhuma disfunção, nenhuma fofoca, nenhuma traição pode apagar ou remover a marca de Deus que foi colocada na sua testa. Está acabado, está feito, está selado e estabelecido no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria que eu te ajudasse a escrever uma mensagem para enviar àquela pessoa que você sentiu no coração que precisa ouvir isso agora?